Graças ao Senhor, amados irmãos, podemos estar juntos mais uma noite, compartilhando a palavra do Senhor, estudando, meditando, contemplando algo mais das glórias do nosso Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias para introduzir esse assunto na primeira epístola de Pedro. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1. Vamos ler os versos 10 a 12. 1 Pedro 1, de 10 a 12. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Investigando, ouçam com atenção o verso 11, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Chamando atenção para o versículo 10, a respeito desta salvação, os profetas indagaram e inquiriram. E é claro que aqui está se referindo aos profetas da Velha Aliança, do Velho Testamento. E duas vezes há menção ao Espírito Santo, vá notando esses fatos importantes, no verso 11 e no verso 12. Verso 11 diz que as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava. O Espírito de Cristo, então, estava inspirando os profetas da Velha Aliança. Veja a importância, a beleza, o profundo significado de tudo isso dentro do foco que vamos estudar, os Salmos messiânicos. Os profetas do Velho Testamento, Davi está aí incluído, nós vamos ver, Davi foi um profeta, então foram inspirados pelo Espírito de Cristo a dar testemunho de antemão, final do verso 11, sobre os sofrimentos de Cristo e as glórias que seguiriam. O verso 12 faz nova menção ao Espírito Santo. Claro que o Espírito de Cristo é o mesmo Espírito Santo, só há um Espírito. Então é dito que o Espírito Santo enviado do céu foi um instrumento, verso 12, através do qual os profetas ministraram. Você está vendo essa palavra? Ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, aqueles são exatamente os profetas do Velho Testamento e aqui particularmente os do Novo Testamento nesse caso, né? Os que pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo, final do verso 12, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Então nós vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor que nos ajude com relação a esse estudo que iniciamos hoje. Amanhã seguiremos, se o Senhor permitir. E novamente, como já foi previamente anunciado, dia 15, 16, dentro dessa mesma sequência dos Salmos messiânicos. Então vamos orar ao Senhor dentro disso que já ouvimos agora. Que esse mesmo Espírito de Cristo, que estava nos profetas do Velho Testamento, esse mesmo Espírito de Cristo, o Espírito Santo, que mora em nós, os santos, a Igreja do Senhor, ele possa trazer a revelação das glórias, dos sofrimentos de Cristo e das glórias que se seguiriam, ou seja, revelação da gloriosa pessoa e da gloriosa obra do Senhor Jesus. Esse é o foco dos salmos chamados messiânicos. Nós vamos começar a estudá-los, então. Vamos mais uma vez pedir ao Senhor que nos ajude nessa jornada. Querido Pai Celestial, confiamos essa noite de comunhão, estudo da Tua Palavra, meditação e contemplação das glórias da pessoa e obra do Teu Filho.
às tuas mãos. Que o Senhor mesmo possa inspirar-nos, dar-nos teu suporte, clarear nossa mente, iluminar o nosso entendimento, para que vejamos algo mais das belezas, excelências, virtudes da pessoa e obra do nosso Senhor Jesus, teu Filho. Assim oramos, confiando-nos a Ti. Supera todas as nossas necessidades, debilidades e fala ao nosso coração diretamente a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós precisamos de uma introdução sobre esse assunto, salmos messiânicos. Então, por favor, gostaria que você buscasse prestar o máximo de atenção. O que seriam os salmos chamados messiânicos? Seriam aqueles salmos que trazem uma revelação profética mais clara e direta sobre as glórias da pessoa e obra do Cristo que viria. Compreendeu bem o que foi dito? Salmos que trazem uma revelação profética mais clara e direta das glórias da pessoa e obra do Cristo que viria. Já que nós estamos falando de salmos. Então, são autores do Velho Testamento que, quando olhavam para o Salvador que viria, eles olhavam como que em um telescópio, olhavam para frente. Assim como os santos apóstolos e profetas do Novo Testamento usam, digamos, o mesmo telescópio, mas olhando para trás, no sentido de olhando para o Cristo que já veio, como é o nosso caso pela graça do Senhor. Nós olhamos para o Salvador que já veio e podemos contemplar com clareza plena a beleza da sua pessoa e a beleza da sua obra dentro daquilo, é claro, que nos é revelado nas Escrituras e que o Espírito Santo traz a nós em termos de luz, visão, entendimento, revelação. Então, os salmos que são chamados messiânicos são assim chamados porque têm essa característica especial, essa peculiaridade. Eles trazem uma revelação profética das glórias da pessoa e obra de Cristo. Uma revelação mais clara e uma revelação mais direta. Ou seja, nem todos os salmos são propriamente salmos messiânicos. Embora todos os salmos têm algo a dizer sobre a pessoa do Redentor. Autores do passado, aqui está incluído inclusive João Calvino, ele dizia, e outros também, que todos os salmos falam de Cristo. E todos os salmos, então, são cristocêntricos. Mas os salmos chamados messiânicos, eles trazem uma revelação mais clara, repetindo já a terceira vez, clara e direta sobre as glórias da pessoa e obra do Cristo que viria. Então, por isso eles são chamados messiânicos. Agora, ainda, quais seriam os aspectos da revelação profética que esses salmos trazem? Primeiro, esses salmos são tão preciosos, seu conteúdo é tão rico, digno de estudo, detalhado, meditação e, sobretudo, contemplação das belezas do Senhor. Porque eles trazem revelação de Cristo em diversos aspectos. Eu vou citar aqui alguns. Esses salmos falam, veja bem, nós estamos falando de séculos e séculos antes da revelação de Cristo encarnado. Se pensarmos na pessoa de Davi, ele viveu quase 1000 anos antes de Cristo. Não é? Então, esses salmos chamados messiânicos, eles trazem revelação da pré-existência de Cristo, ou seja, que o Cristo é eterno. Eles trazem revelação da divindade essencial de Cristo, que ele é o Filho de Deus. Por exemplo, o Salmo 2, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. É um salmo que, se o Senhor permitir, iremos estudar futuramente. Esses salmos messiânicos trazem uma revelação do trabalho redentor de Cristo. Essa é outra maravilha. Por exemplo, o salmo que vamos estudar hoje, os irmãos vão ver, Salmo 16. Eles trazem uma revelação da supremacia de Cristo, do governo de Cristo, do reino de Cristo, da mediação sacerdotal de Cristo. Os irmãos estão vendo quantos aspectos? Aqui já mencionamos aspectos de profeta, de sacerdote, de rei, que são os 3 ofícios básicos do nosso Senhor Jesus. Os salmos messiânicos trazem revelação do Senhor nesses 3 ofícios: o Rei dos Reis, o Sumo Sacerdote e o Profeta.
Então, eles são escritos muito, muito maravilhosos. Como falamos, digno de estudo minucioso, meditação, contemplação, porque nós iremos ver o coração de Deus, o Pai, aplicado na vida desses profetas e desses santos a revelar o seu Filho. Então, isso é importante sobre o conceito do que seriam os salmos messiânicos. Ainda mais uma coisa se faz necessária como introdução. Se você gosta de anotar, e eu te sugeriria fazer isso enquanto estivermos nessa série que vamos fazer, inicialmente, então, 4 mensagens, você pegasse papel e caneta para você anotar bastante coisa e fazer seu próprio estudo e sua meditação. Então, o que esses autores dos salmos messiânicos tinham para que eles pudessem, digamos, compor essas obras literárias tão preciosas, ricas, profundas, que trazem revelação da pessoa do Senhor, tendo vivido tanto tempo antes do nosso Senhor Jesus. O que eles tinham, e aqui vamos dizer, vamos pôr entre aspas, naturalmente falando. Isso é muito importante que você veja. Primeiro, todos esses autores dos salmos messiânicos, eles tinham a revelação anterior de Deus, ou de Jeová, dada a eles, incluindo o registro os escritos das relações de pacto de Deus com seus servos. Deixa eu explicar melhor. Todos os autores dos Salmos, eles conheciam as escrituras do Velho Testamento. Eles conheciam principalmente as relações pactuais de Deus. O que seria isso? Deus fez um pacto, uma aliança, se você quiser uma palavra idêntica. Fez uma aliança com Adão, você sabe, está lá em Gênesis 3, após a queda, que a semente da mulher, a sua esposa, feriria a cabeça da serpente. Isso é uma relação pactual, um pacto de Deus com Adão. Essa aliança é chamada de aliança adâmica. Ele fez aliança com Noé, a chamada aliança noaica, ou pacto noaico. Ele fez uma aliança com Abraão, e então com Isaac e Jacó, por consequência, confirmando essa aliança, a aliança abraâmica. Ele fez uma aliança com Moisés, aliança chamada mosaica, não é? Então, veja quantos pactos foram feitos no Velho Testamento com vários servos. Os autores dos salmos messiânicos eram conhecedores dos pactos de Jeová com o seu povo. Então, essa é a primeira coisa que eles tinham. Eles não estavam, digamos assim, profetizando como sendo um canal vazio que o Espírito Santo usava como se fosse um cano que uma água passava por dentro dele. Você está compreendendo? Não era assim. E graças ao Senhor. O Senhor usava a sua estrutura humana, com tudo que isso significa. Então, eles tinham conhecimento, repetindo, primeiro, das relações pactuais de Deus com o seu povo. Então, eles tinham essa revelação anteriormente dada de Deus ao seu povo. Primeira coisa. Segunda coisa que eles tinham as circunstâncias históricas imediatas, ou seja, eles não estavam profetizando do nada. Eles estavam imersos em circunstâncias históricas específicas. Muitos dos salmos messiânicos registram quais são essas situações históricas específicas. Então, esses santos autores dos salmos messiânicos estavam imersos em circunstâncias históricas específicas. E, por que é importante citar isso como número 2? Porque Deus está usando as circunstâncias históricas imediatas, onde eles estão imersos, para que eles possam profetizar a respeito de Cristo. Compreendeu? Terceiro lugar, a terceira coisa que eles tinham, igualmente importante, sua própria experiência espiritual, pessoal com Deus. Então, você reúne essas 3 coisas. Tinham a revelação de Deus anteriormente dada no Velho Testamento e os pactos de Deus com os seus servos. Tinham as circunstâncias históricas imediatas que eles estavam e que Deus usava, então, para que eles, inspirados, compusessem esses salmos. E terceiro, tinham sua própria experiência espiritual pessoal. Não é? Como eu disse, não eram canos ocos, através dos quais a água fluía. Não era assim. O Senhor usava tudo isso que falamos, essas 3 coisas em especial, para que esses santos profetas pudessem falar das glórias, excelências, sofrimentos, virtudes da pessoa
e obra, então, do Cristo que viria, do Redentor que viria. Agora, para ilustrar isso, então, irmãos, e podemos seguir, você deve estar ainda aí com a sua Bíblia aberta em Pedro. Abra agora, por favor, na segunda epístola de Pedro. Um texto muito lindo e muito importante para que você veja o sentido dele com relação aos autores dos salmos chamados messiânicos. Veja aqui, segunda epístola de Pedro, capítulo 1. Vamos ver os versos 20 e 21. Pedro diz assim: sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura, está vendo aí? Profecia da Escritura. Foi isso o que os autores dos salmos messiânicos fizeram. Eles profetizaram nas Escrituras sobre o Cristo que viria. E Pedro está dizendo que nenhuma profecia da Escritura provém de uma particular. Se você está lendo a edição Revista Atualizada, diz elucidação. A ideia é explicação, explanação, interpretação. Significa que eles não falaram coisas partindo de si mesmos. Eles falaram coisas movidos pelo Espírito Santo e usando, como já explicamos, aquilo que eles eram. As circunstâncias, a experiência pessoal deles com o Senhor, a revelação que já tinham de Jeová, tudo isso que já falamos. Mas nenhuma profecia, então, da Escritura provém de uma particular interpretação. E o verso 21 completa assim, veja, porque nunca, jamais, qualquer profecia, então aqui, me permitam repetir, estão incluídos os salmos chamados messiânicos. Nenhuma profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos. Essa palavrinha aí significa levados juntamente ou impelidos. Por quem? Pelo Espírito Santo. Por que esse texto é tão importante? Não bastava que os autores dos salmos messiânicos, Davi e outros, eles tivessem a revelação anterior dada a eles, revelação de Jeová, revelação de Deus dada anteriormente a eles, os registros pactuais, as circunstâncias históricas imediatas, a experiência pessoal deles com o Senhor. Embora isso seja extremamente importante, não bastaria. Esses homens precisariam ser movidos, impelidos pelo Espírito Santo, inspirados pelo Espírito Santo. Então, na verdade, nós temos uma combinação, você vê, de 4 coisas. E é claro que a mais importante é a inspiração do Espírito Santo. Mas as outras 3 têm um significado e um valor muito significativo, como já falamos. Então, aí nós estamos. Quais são os salmos mais claramente messiânicos? Vou citar para você, são 17 salmos. Então, seria bom que você também registrasse aí. Em primeiro lugar, por que eles são mais claramente messiânicos? Porque se você estudar esse assunto cuidadosamente, você vai ver que há muita disputa entre os eruditos sobre quais salmos são messiânicos e quais, então, não seriam, no sentido estrito da palavra, como também já expliquei, que trazem uma revelação mais clara e direta, esse é o detalhe, uma revelação mais clara e direta da pessoa e obra do Redentor. Não são todos os salmos que fazem isso. Embora todos abordem aqui ou ali, de um modo ou outro, a pessoa do Senhor, como nós falamos, né? Mas nem todos são considerados ou podem ser chamados de messiânicos. Então, os salmos mais claramente messiânicos. Vamos lá para você registrar aí. Salmo 2, se o Senhor permitir, iremos estudá-los na outra série dos dias 15 e 16. Então, Salmo 2, Salmo 8, esse maravilhoso salmo que é citado no livro de Hebreus, Salmo 8, que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites. Depois, Salmo 16, é o salmo que iremos estudar hoje, o Senhor permitindo. Na sequência, Salmo 22, se o Senhor permitir, iremos estudar amanhã esse maravilhoso Salmo da Cruz, o Salmo 22, Deus meu, por que me desamparaste? Um salmo maravilhosamente messiânico, do começo ao fim. Na sequência, Salmo 40, Salmo 41, Salmo 45
45, que também é um masquil, um salmo didático, que já há uns tempos atrás estudamos, esses masquilim, esse é um deles, Salmo 45, e também é um salmo messiânico, maravilhoso, fala sobre o Cristo de Deus e a sua noiva, também com a ajuda do Senhor iremos estudá-lo futuramente. Depois do 45 temos o 68, 68, 68, na sequência 69, 69, depois temos o 72, 93, 101, 102, 109, 110, 118 e 129. Então, meus amados irmãos e irmãs, algumas coisas que vamos falar aqui, não se preocupe em correr demais com as suas anotações, porque a mensagem está sendo gravada. Você terá, então, disponibilizada para seu estudo meticuloso e cuidadoso posterior. O que você puder registrar, registre, mas não fique aí atabalhoado com tanta coisa, procure prestar mais atenção. Tendo feito, então, essa introdução, nós vamos ao Salmo 16. Vamos lê-lo com muita atenção e cuidado, esse magnífico salmo, e vamos estudá-lo, meditar nele, e a nossa súplica já foi feita ao Senhor, que traga a nós unção, revelação, visão, contemplação das belezas, das glórias do nosso Senhor Jesus nesse Salmo 16. Então vamos a ele, por favor. Vamos abrir nossas Bíblias nesse salmo e vamos lê-lo. Inicialmente vamos lê-lo todo e voltaremos estudando então. Salmo 16. O título diz Hino de Davi, na edição Revista Atualizada. Depois vou explicar outras designações que ele recebe e qual é seu título original e o que isso significa. Hino de Davi, Salmo 16. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Vamos lembrar quem está falando isso. Em primeiro plano, Davi. Em segundo plano, um plano profético, Cristo. Esse salmo contém as falas de Cristo, salmo messiânico. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Que maravilhosas palavras aplicadas a Cristo. Ele mesmo falando ao seu Deus e Senhor, o seu Pai, Jeová, o seu Deus. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão seus nomes. O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, porque até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor, tenho-o sempre à minha presença. Estando ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo, maravilhosa expressão nesse salmo, iremos estudar o significado dela, é o termo mais importante desse salmo. O teu santo, veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria, e na tua destra há delícias perpetuamente. Quase, irmãos, que nosso desejo, nossa vontade é pararmos aqui, lermos esse salmo mais umas 6 vezes, calmamente, para meditarmos em cada palavra inspirada aqui pelo Espírito Santo. Tão maravilhoso é esse salmo. Vamos reiniciar com o versículo 1 e vamos fazer algum estudo
pedindo ao Senhor que lance mais luz sobre nós. Primeiro, o título, então, como nós falamos. Se você olhar aí na sua Bíblia, se você tem a revista atualizada, você tem o título que eu já coloquei aí, Hino de Davi. Na verdade, o termo original hebraico é Mictã, Mictã de Davi. E esse termo Mictã aparece em algumas traduções em português mesmo. Por exemplo, na Bíblia na Linguagem de Hoje, ou na NVI, em português você terá essa nova versão internacional, o título Mictã de Davi. A revista atualizada traz o texto Hino de Davi, já citei. A revista corrigida de Almeida, edição Revista e Corrigida, traz um título interessante. Todos tentando explicar esse termo Mictã. E o título na revista e corrigida é Salmo Excelentíssimo de Davi. Sabe por que essa tradução trouxe esse título assim? Salmo Excelentíssimo de Davi? Vários estudiosos, vários eruditos, chamam esse salmo de a joia preciosa de Davi. Sabe por quê? O título, ou a palavra Mictã, no hebraico, ela tem uma origem desconhecida. É uma palavra misteriosa. Não se sabe o significado exato dessa palavra. Mas veja o que ela pode significar. Mictã pode significar, em primeiro lugar, ouro. Ela é usada em outros lugares nas Escrituras com sentido de ouro. Você pode fazer sua busca e você vai chegar a essa conclusão. Se Mictã significa ouro, então o título desse salmo é Salmo de Ouro de Davi. Por isso a edição Revista e Corrigida trouxe o título Salmo Excelentíssimo de Davi. Charles Spurgeon chamava esse salmo de a joia preciosa de Davi. Mictã, além de ouro, pode também significar, já como eu disse, é uma palavra que os estudiosos vão nos dizer que a sua origem é incerta, seu sentido é misterioso, mas ela pode também significar segredo, trazendo a ideia de esconder. Então, se ela é assim, poderíamos juntar as duas ideias, ouro, como já falamos, e segredo. Então, o título desse salmo seria O Segredo Precioso de Davi, ou O Segredo de Ouro de Davi. Você vê como esse salmo, então, realmente é um salmo importante? Particularmente por ser um salmo messiânico. Mictã também pode significar, veja como essa palavra é bastante misteriosa, pode significar a meia voz, como que indicando a maneira como esse salmo deveria ser cantado. Não cantado com uma voz estridente, mas cantado a meia voz. Então, esse também pode ser um dos sentidos de Mictã. Então, esse é um Mictã de Davi. Agora, para completar ainda essa introdução desse título, desse cabeçalho, você sabe que a Septuaginta, ou a chamada versão dos 70, é uma versão grega do Velho Testamento que foi escrito em hebraico, particularmente, e alguns trechos em aramaico. Então, a Septuaginta é uma tradução grega do Velho Testamento. E a Septuaginta traz um título para esse salmo também, só que no grego. Então, ela procurou trazer a ideia do hebraico para o grego. Esses eruditos, esses 70, que fizeram essa tradução chamada Septuaginta. E olha que interessante. O título que a Septuaginta dá a esse salmo, veja o que significa. Um salmo para ser pendurado ou inscrito em uma coluna para comemorar a vitória. Que interessante, irmão. Um salmo para ser inscrito, pendurado em uma coluna para comemorar uma vitória. A grande nota desse salmo são seus versículos finais. Quando chegarmos lá, nós vamos ver. E é exatamente a comemoração de vitória. Não permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me verás ver os caminhos da vida. Na tua destra a plenitude de alegria, ou a plenitude de alegria, na tua destra, na tua presença, delícias perpetuamente. Não é? Isso é vitória, isso é triunfo. E nós vamos ver triunfo sobre a morte, sobretudo. Então, até aqui fizemos a introdução. Agora vamos ver duas observações ainda preliminares que nós precisamos, mas já entramos no estudo do Salmo. Pedro e Paulo vão citar esse Salmo. E nós vamos aos textos no livro de Atos. Então prepare aí sua Bíblia, Atos 2,
e Atos 13. Vamos lá. Por que é importante consultar essas citações? Você que gosta, e é bom que goste, de estudar a palavra do Senhor, então você vai ver por que é importante fazer essa relação. Pedro, como Lucas registra em Atos 2, o sermão de Pedro no Pentecostes, Atos 2, e Paulo em Atos 13, os dois grandes apóstolos, eles citam o Salmo 16. E nós vamos ver qual é a ênfase, então, do Salmo 16. E porque, como nós falamos, o título da Septuaginta fala de um salmo de vitória, né? Para comemorar uma vitória. Então, vamos lá. Atos 2, versos 25 a 28. São exatamente as mesmas palavras do Salmo 16, de 8 a 11. Só que, é claro, foi trazida aqui para a linguagem grega, né? E a tradução, então, lógico, vai sofrer alguma interpretação dada pelo Espírito Santo, trazendo o texto do hebraico, inspirado pelo Espírito, para o texto grego, inspirado pelo Espírito, né? Mas as ideias são as mesmas, então. Há uma nuance aqui ou ali de complemento que nós vamos estudar posteriormente. Então, Atos 2:25, Pedro, pregando no Pentecoste, primeiro sermão da história da igreja, Pedro cita o Salmo 16 e diz: a respeito dele, diz Davi. Quem é o ele aqui? Cristo. A respeito de Cristo, diz Davi. Diante de mim, eu via sempre o Senhor, porque está à minha direita para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Você vai ver que há nuances aqui diferentes com relação ao texto do Salmo 16. São interpretações que o Espírito Santo faz. Então a minha língua exultou, além disso a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Está vendo? Então, dos versos 25 a 28, é uma citação do Salmo 16, de 8 a 11. Agora, se você continuar, nós vamos fazer isso, olhe qual é o foco do Salmo 16. E por que Pedro citou o Salmo 16? Muito lindo, irmão, e muito importante. Vamos lá. Irmãos, Pedro então vai explicar o que ele acabou de citar, o Salmo 16. Explicação inspirada pelo Espírito Santo, na pregação de Pedro. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi. Olhe, aqui ele o chama de patriarca. Que ele morreu e foi sepultado, e seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, aqui Davi chama, ou Pedro chama Davi de profeta. Então, Davi não foi apenas um patriarca, um homem com quem Deus fez uma aliança, um pacto, mas Davi foi um profeta. Então, ele descreveu uma revelação profética de Cristo no Salmo 16. Sendo profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no trono, prevendo isso, escute bem, prevendo, então é profecia, é previsão, ele, Davi, referiu-se à ressurreição de Cristo. Você está vendo? Então, qual é o foco do Salmo 16, que Pedro acabou de citar? A ressurreição de Cristo. Não permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria e etc. A vitória da ressurreição. Verso 31, então, onde estamos lendo. Prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou. Ou seja, a ênfase de Pedro é muito clara, é a ressurreição de Cristo. Esse é o foco do Salmo 16, por isso Pedro citou. Deus ressuscitou Jesus, verso 32, do que todos nós somos testemunhas. Então aí está. Vamos para a citação de Paulo, rapidamente. Atos 13. Paulo aqui está ministrando em Antioquia, não Antioquia da Síria, que era a sua base missionária, mas Antioquia da Psídia. Então, Paulo está ministrando aí e diz assim, no verso, vamos ver o 32, para termos o contexto. Atos 13, 32. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais. Como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, veja aí a palavra,
ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2º. Esse salmo iremos estudar futuramente com a ajuda do Senhor, o Salmo 2. Veja que Paulo cita aqui esse salmo numericamente, você está vendo? Está escrito no Salmo 2. Então, Paulo está citando esse salmo como, claro, uma escritura inspirada pelo Espírito Santo, um salmo messiânico. O 2 aqui, não é? Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Palavras do Salmo 2, que é outro salmo messiânico. Agora veja. E que Deus o ressuscitou mais uma vez, Paulo está pondo ênfase na ressurreição. Deus o ressuscitou dentre os mortos para que jamais voltasse à corrupção. Dessa maneira o disse, e cumprirei a vosso favor, as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também dizem outro salmo. Sabe que outro salmo é esse? É o salmo que estamos estudando. É o Salmo 16. Ele diz em outro salmo o quê? Olhe para a sua Bíblia. Não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto dos seus pais e viu corrupção. Davi. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou, não viu corrupção. Que lindo, irmãos. Paulo está citando o Salmo 16, falando da vitória de Cristo sobre a morte. Deus ressuscitou o seu santo, com S maiúsculo, para que ele não visse corrupção. Então, esse é o grande foco do Salmo 16. Vamos voltar a ele, por favor. Abramos mais uma vez lá, Salmo 16. E agora nós vamos entrar nos versos propriamente, desde o verso 1. Algo que eu quero enfatizar novamente, já disse, para você manter no seu coração, irmão e irmã. Quem está falando aqui é Cristo. São palavras de Davi, o autor é Davi, mas esse profeta Davi foi inspirado pelo Espírito Santo, compôs um salmo messiânico, que trazem palavras que são do próprio Cristo a Deus, o seu Pai. Cristo, o Messias. Então, sobretudo, é ele quem está falando. Então, assim nós vamos estudar esse salmo. Guarda-me, verso 1. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Queria destacar 3 frases aqui para os irmãos. Guarda-me. Literalmente, o que o nosso Senhor Jesus está pedindo ao seu Deus é: vigia sobre mim. Ah, meus irmãos, o Verbo encarnado, aquele que é Deus em si mesmo, mas porque ele é o Verbo que se fez carne para provar, saborear, na linguagem de Hebreus 2, saborear, experimentar a morte por todos, ele tem uma oração a Deus, o seu Pai, porque ele é um homem frágil. Ele é um homem que participa de tudo que a natureza humana é, menos o pecado. E a natureza humana é frágil, dependente, limitada. E Jesus se fez homem real, do contrário, nós não teríamos Redentor. Então, qual é o clamor de Jesus nesse salmo? Vigia sobre mim, ó Deus. Ou guarda-me, ó Deus. Deus, o termo que é usado aqui, no original hebraico é El. Sabe por que é importante você saber disso? Porque esse El, de onde vem o Elohim, ou Eloi, ou Eli, esse El fala do Deus soberano, ou do ajudador onipotente. Então, Jesus está clamando a um ajudador onipotente. Por isso ele diz: vela sobre mim, ó El, ou ajudador onipotente. Me cobre, vigia sobre mim. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Uma nota aqui nesse versículo 1 sobre a palavra refugio. Tão linda e especial. É uma palavra na língua hebraica original que se aplica à cena das aves mães cobrindo os seus filhotes com as suas asas. Você está vendo o que Jesus, o Verbo encarnado, está pedindo ao seu Pai? Vigia sobre mim, ó ajudador poderoso, e me cobre com as suas asas, porque em ti eu me refugio, eu me ponho debaixo das suas asas. E aqui, irmão,
para não seguirmos atabalhoadamente, eu queria que você abrisse comigo alguns salmos. E você vai ver essa mesma palavra usada e explicada com a linguagem da ave cobrindo seus filhotinhos. Assim era o nosso Senhor Jesus. Ele era o filhinho do seu Pai Celestial. Ele precisava ser coberto por essas asas e sustentado na sua missão de redentor. Nosso Senhor Jesus. Que maravilhoso homem nós contemplamos quando nós olhamos para ele. Então, vamos lá para os Salmos. Olha aí, rapidamente, o 36, Salmo 36, 7. Olha que linda linguagem. Salmo 36, 7. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso, os filhos dos homens, no plural, os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Não é lindo, irmão, irmã? Graças a Deus se tornou verdade para nós, os filhos dos homens, que creem no Messias Redentor. Nós nos acolhemos às sombras das suas asas. Por quê? Porque o Filho de Deus, o Messias em carne, ele orou ao seu Deus dizendo: guarda-me, ó ajudador poderoso, porque eu me refugio debaixo das tuas asas. E é aí que nós também estamos, pela misericórdia, graça do nosso Redentor. Então aí está, Salmo 36, 7. Como é preciosa a tua benignidade. Por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Olha o Salmo 57, que lindo. Salmo 57, 1. 57, 1. A mesma ideia da oração do Senhor Jesus no Salmo 16. Salmo 57, 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. A mesma palavra do Salmo 16. Em ti me refugio. E olha a sequência. Salmo 57, 1. A sombra das tuas asas me abriu, até que passem as calamidades. Sabe qual é a calamidade que o Filho do Homem, o Messias, experimentaria? O Calvário, a cruz, a separação do seu Deus e Pai. As palavras do Salmo 22. Deus meu, por que me abandonaste? Essa era a calamidade que ele enfrentaria. Então, qual é a sua oração? Vigia sobre mim, ó El, ajudador poderoso, porque em ti eu me escondo, me abrigo debaixo das tuas asas. Esse é o verso 1. Ainda uma referência mais a ele, Salmo 61. Abra, por favor, apenas o verso 4. Assista eu no teu tabernáculo para sempre, no esconderijo das tuas asas eu me abrigo. Mais uma vez, a mesma ideia tão linda. E finalmente o Salmo 91. Esse conhecido de cor por muitos. Salmo 91. Olha os 4 primeiros versos. O que habita no esconderijo do Altíssimo, e ninguém habitou mais profundamente, realmente e literalmente no esconderijo do Altíssimo do que o nosso Senhor Jesus, o Filho Messias. O que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, meu refúgio, de novo a palavra, e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Agora, atenção no verso 4. Cobrir-te-á com as suas penas. Está vendo? E debaixo das suas asas estarás seguro. Que lindo, meus amados irmãos. Por isso, nosso Senhor Jesus, quando chora, lamentando sobre Jerusalém, o Verbo encarnado, ele se compara a essa ave que cobre os seus filhotes, assim como Deus, o seu Pai, cobriu a ele, o Filho. Então ele lamenta sobre o seu povo que o rejeitou. E diz: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vós não quisestes. Então essa é a linguagem linda que o nosso Senhor usa aqui no Salmo 16. Vamos continuar.
verso 2. Nosso Senhor continua orando. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Preste atenção aqui. Se a palavra Deus, no verso 1, é El, que nós já citamos, é o ajudador poderoso, a palavra Senhor, no verso 2, que é a primeira vez que aparece, é Yahvé, Deus do pacto. O filho ora ao pai porque ele conhece o pacto. Ou seja, o pacto de Deus com ele é esse que estamos estudando nesse Salmo 16, que ele seria guardado da morte e na morte. Não experimentaria corrupção. Pelo contrário, ele veria os caminhos da vida, porque ele ressuscitaria. E na presença imediata de Deus, ele experimentaria delícias perpetuamente. É um salmo maravilhoso. Então, guarda-me, ó El, verso 1, e o verso 2. Digo a Jeová, porque aqui a ênfase é o pacto. É claro que o El é o mesmo Jeová, o mesmo e único Deus. Mas ele recebe nesse salmo 3 designações diferentes. Na sequência aí, se você está prestando atenção, diz, digo ao Senhor, e aqui Senhor é Jeová, tu és o meu Senhor. E agora a palavra não é Jeová e nem El. A palavra é Adonai. E Adonai significa o Deus soberano. O Deus soberano. Então, nosso Senhor Jesus chama o seu Deus e Pai de El, o ajudador poderoso, chama-o de Yahvé, o Deus que fez um pacto com ele, e chama-o de meu Adonai, ou meu soberano. 3 designações na oração do nosso Senhor. Digo a Yahvé, tu és o meu Adonai. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Sabe qual é a ideia dessa frase? Minha felicidade depende inteiramente de ti. Não há para mim nada bom fora de ti. Outro bem eu não possuo, senão a ti somente. Lembra o que dizem os evangelistas? Nosso Senhor não tinha nem mesmo onde reclinar a sua cabeça. Ele não só não tinha casa própria, ele não tinha nenhuma choupanazinha. Ele se hospedava com aqueles que, pela graça de Deus, haviam sido clareados nos seus corações quanto a quem ele era. Né? Não possuo outro bem, senão a ti somente. Não há para mim nada bom, senão unicamente o Senhor. Minha felicidade depende inteiramente de ti. Esse é o verso 2. Vamos para os versos 3 e 4. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Esse é o verso 3. Irmão, que coisa impressionante. Nosso Senhor Jesus chamar a nós, ou os seus santos, de notáveis. Queria que você pensasse sobre isso, porque é simplesmente maravilhoso. Quem você e eu somos para o Senhor? Um Zé Ninguém? Um cristão no meio de outros cristãos? Quem nós somos? Um filho de segunda categoria? Quem nós somos para o Senhor? O que ele diz a respeito de nós? Ele diz que os santos que há na terra são os notáveis. Eu gostaria de explicar essa palavra, o que ela significa na língua hebraica. Significa aqueles que são a tua glória. O Senhor Jesus está dizendo, os santos que há na terra, eles são a tua glória. Mais um sentido, de acordo com a língua original, são aqueles com quem tu, ó Pai, tratas gloriosamente. Está entendendo, irmão? O que você e eu somos para o Senhor? Somos a glória de Deus. Somos aqueles com quem Deus trata gloriosamente. Ele trata com o mundo justamente, não é? Mas trata com os seus santos gloriosamente. Porque nós somos para ele os seus notáveis, seus filhos, seus redimidos. E o Senhor Jesus está dizendo, neles, nesses santos, eu tenho todo o meu prazer. Que lindo, porque ele já havia dito que todo o seu prazer estava no seu Jeová, no seu Adonai. Outro bem eu não possuo, não há nada bom para mim senão o Senhor, não é? Agora ele está dizendo que ele tem o seu prazer não apenas no Senhor,
mas ele tem o seu prazer nos seus notáveis também, nos seus santos. Sabe por quê? O coração do Senhor não está dividido aqui, irmãos. Porque no coração de Deus, o seu Pai, o seu Jeová, o seu Adonai, o seu El, no seu Deus, no coração do seu Deus, há algo. E esse algo são os seus notáveis, os seus filhos. Então, assim como o Filho Messias tem prazer no seu Deus e Pai, ele tem prazer nesses que são o prazer do seu Deus e Pai, os notáveis, aqueles que são a glória de Deus, aqueles com quem Deus trata. Então, é um prazer duplo, mas na verdade é um prazer único, não é? Em Deus e nos filhos de Deus. Não deve ser assim conosco, queridos irmãos? Você se lembra mais uma vez aquelas palavras de Balaão em Números 22, 9? O povo de Deus é um povo que habita só e não é contado entre as nações. Nosso prazer está no Senhor, nosso Deus, nosso Jeová, nosso Jesus, e está nos seus santos, unicamente. Essa é fonte do nosso prazer. Tudo mais é acessório, tudo mais é temporário, tudo mais é pequeno. Então, esse é o verso 3. O verso 4 faz um complemento, dizendo, muitos serão, um contraponto, muitos serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Por quê? Porque o Senhor é o sumo bem, porque não há outro bem senão Ele. Então, os que trocam o Senhor por outras coisas terão muitas penas ou penalidades, não é? Não oferecerei as suas libações de sangue, os meus lábios não pronunciarão seus nomes. Vamos para... Me permite citar aqui para você, antes de entrar no verso 5 e 6, que nós vamos para eles já já. Você já ouviu falar de um autor de hinos, um servo de Deus chamado Isaac Watts? Escreveu muitos hinos maravilhosos. Vou citar para você algo que ele escreve sobre os santos notáveis. Escute com atenção. Santos notáveis. Isaac Watts escreve assim: muitas vezes o meu coração e língua confessaram como eu sou vazio e como eu sou pobre. O meu louvor jamais pode te santificar, nem acrescenta uma nova glória ao teu nome. Contudo, ó Senhor, os santos na terra podem colher benefícios pelo bem que fazemos. E ele conclui assim: estes santos na terra são a companhia que eu mantenho. Estes são os amigos mais seletos que eu conheço. Que lindo texto de Isaac Watts. Ele está dizendo que ele não tinha prazer em nenhuma amizade que não fosse uma amizade com os santos, com aqueles que pertencem ao Senhor, que amam o Senhor, que têm seu coração para o Senhor, que se ocupam com os interesses do Senhor. O autor do Salmo 119 diz a mesma coisa, falando sobre verdadeira amizade espiritual. Companheiro eu sou de todos os que te temem, diz o autor do Salmo 119, provavelmente Esdras. Então, esses são os notáveis, que o nosso Senhor Jesus diz, neles eu tenho todo o meu prazer. Que palavras lindas do Filho Messias Redentor, o nosso Senhor Jesus, para nós. Agora, seguindo, versos 5 e 6. Aqui nós vamos ver uma comparação interessante. Vamos ver. O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos e é muito linda a minha herança. Você está vendo 4 frases tremendas. Olha o que está acontecendo nesse salmo e por que é uma comparação. Preste atenção. Davi está fazendo uma comparação entre os bens, os frutos, a delícia da terra de Canaã, que é a terra da promessa, a terra que mana leite e mel, que Deus deu aos seus na sua aliança. Ele está dizendo que essa terra, por mais maravilhosa que ela seja, é a terra santa, é a terra de Deus, é a terra da promessa, a terra que mana leite e mel, terra do pacto. Ele está fazendo uma comparação e dizendo, entre essa terra e o Senhor mesmo, então o Senhor é a minha porção. Ele usa essa expressão
particularmente para fazer essa comparação. Davi, literalmente. E o nosso Senhor Jesus, a mesma coisa. Nosso Senhor Jesus, quando olha para o seu bem, a sua herança, o seu cálice, que é o seu próprio Pai, o seu Deus, então qualquer outro bem é menor. Então Davi compara os bens da terra de Canaã com o Senhor. Ele vai dizer, o Senhor para mim é muito melhor que todos os bens dessa terra. Davi. E quanto a Jesus, ele faz uma comparação entre o seu Pai e todas as outras coisas. Então ele vai dizer, o Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. A primeira coisa importante aí, porção da minha herança, significa meu quinhão, minha parte. Porque falamos, Davi tem como pano de fundo a terra de Canaã. Então ele está dizendo, meu quinhão, a minha porção é o Senhor mesmo, não é uma coisa, outra qualquer. Então essas são palavras, sobretudo aplicadas ao nosso Senhor Jesus, é claro. Minha porção, ou porção da minha herança, é o Senhor. Agora, e o meu cálice, ou e do meu cálice. Aqui, tanto faz uma coisa ou outra, a ideia é a mesma. Esse meu cálice aponta especificamente para prazer. Então, o Senhor está dizendo que o seu Pai, o seu Deus, o seu Jeová, o seu Adonai, ele é para ele o seu quinhão. Ele é a sua porção, número 1, primeiro. Segundo, ele é o seu cálice, ou ele é o seu prazer. Você se lembra que Davi também usa essa linguagem no Salmo 23, dizendo que o Senhor, o seu Deus, unge a sua cabeça com óleo e o seu cálice transborda. Quando Davi diz meu cálice transborda, ele está dizendo meu coração se enche de prazer, porque o Senhor unge a minha cabeça com óleo. Por isso meu cálice transborda. É a figura mais plena de prazer que há na Bíblia. É esse cálice transbordando. Então, o que o Senhor Deus é para o Filho, para o Messias? Porção da minha herança, número 1. Ele é o meu cálice, ou o meu prazer, número 2. E terceiro, tu és o arrimo da minha sorte. Uma expressão importante de entendermos bem. A ideia é a seguinte, o Senhor é quem reivindica os meus direitos no meio de toda injustiça. E meus amados irmãos, nosso Senhor sofreria injustiças do começo ao fim da sua vida. Quando ele era um bebê, ele já foi perseguido por heróis. E ele enfrentaria injustiças toda a sua vida. Injustiças sobre injustiças. E uma das coisas mais difíceis para nós seres humanos é enfrentarmos injustiças no que diz respeito a nós. E o que o Senhor tem a dizer para o seu Pai? Tu és o arrimo da minha sorte. O Senhor é quem garante os meus direitos em toda injustiça que eu possa sofrer. Meus irmãos, literalmente e plenamente, só mesmo o Messias poderia falar essas palavras para o seu Deus. Porque ele sim viveu-as inteiramente, com todo o seu coração. Né? Então são 3 frases lindas. Jeová é a porção da minha herança. Jeová é o meu cálice transbordante. E Jeová é o arrimo da minha sorte. Ou a segurança, aquele que garante os meus direitos, como já explicamos. Verso 6. Caem-me as divisas em lugares amenos. Na versão que estou lendo. A palavra amenos, na língua hebraica, deliciosos ou amáveis. Meus irmãos, vamos prestar atenção aqui. Nosso Senhor está falando nesse salmo, particularmente a respeito da sua vitória sobre a morte, ou sua ressurreição, como já enfatizamos. Só haveria ressurreição se ele passasse pela morte. A morte está aí à frente dele. E o que ele tem para dizer? Caem-me as divisas ou as linhas, as demarcações, em lugares amenos. Para você entender melhor, na linguagem de Davi, ele também está pensando na distribuição da terra de Canaã, sob a liderança de Josué. Quando o povo entrou na terra e eles tiveram a distribuição da herança. Você se lembra? As divisas. Está lá no livro de Josué. Então, o salmista Davi está dizendo, caem-me as divisas em lugares deliciosos, amenos, agradáveis.
Literalmente, é isso que Davi está dizendo. Agora, nós estamos estudando a linguagem profética desse salmo messiânico, que então se refere a palavras de Jesus, o Messias, o Filho, Redentor, para o seu Deus, Jeová, o seu Deus Adonai, Jeová, o seu El. Caem as divisas em lugares deliciosos. Ora, meus irmãos, nosso Senhor iria enfrentar a morte. Ele iria clamar, Deus meu, por que me desamparaste? Ele já disse aí, nós vimos que o seu cálice de prazer é o seu Deus. Sabe o que aconteceria com ele? Ele tomaria da parte do seu Deus um cálice. Seu Deus era o seu prazer, e esse seu Deus, que era o seu prazer, daria um cálice para ele. E esse cálice era a cruz. Ele diz em João 19, quando Pedro saca a espada e tenta preservar a vida do Senhor à sua maneira, o Senhor diz, embainha a tua espada, não beberei eu do cálice. Está vendo? Que o meu Pai me deu. E cálice sempre significa prazer. Ele está dizendo, eu vou tomar a vontade do meu Pai com todo o meu prazer. Ela implicará em sofrimento, dor, aflição, angústia, morte e separação, mas eu o tomarei até a última gota. Porque não é um cálice de homens, é um cálice que o Pai me deu. Então, caem-me as divisas em lugares deliciosos, agradáveis ou amenos. É muito linda a minha herança, muito formosa minha herança, é a ideia. Aqui queria que os irmãos também, por favor, fossem comigo ao livro de Deuteronômio, para estudarmos um pouquinho essa questão de minha herança. É muito linda a minha herança. Deuteronômio 32, 9, e na sequência vamos a alguns poucos salmos também, para entendermos o que o Senhor está dizendo aqui. É muito linda a minha herança. Olha o que diz o Salmo 32, é um salmo, é um cântico um cântico de Moisés em Deuteronômio 32, um cântico também profético de Moisés, que era também outro profeta. Então, em Deuteronômio 32, no verso 9, Moisés diz assim, porque a porção do Senhor é o seu povo, e Jacó é a parte da sua herança. Senhor Jesus diz, é muito linda a minha herança. O que será que o Messias, Redentor, Sofredor, quis dizer com essa frase? Vamos repetir, o verso 6. Caem-me as divisas em lugares deliciosos. E nós já vimos que esses lugares deliciosos, essas divisas que caíram para o nosso Senhor, foram divisas que dizem respeito à cruz. Esse era o seu quinhão, essa era a sua parte. Ele tinha em seu Deus a sua herança, em seu Deus o seu bem, em seu Deus o seu quinhão. E esse seu Deus designou algo a ele. Ele é o Cordeiro cujo sangue foi conhecido antes da fundação do mundo. 1 Pedro. Ele é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse, capítulo 13. Então, ele sabia muito bem da parte de Deus qual era a sua missão para a qual ele veio. Ele está dizendo, caem-me as divisas em lugares amenos, amáveis, deliciosos. É muito linda a minha herança. E essa frase aí agora é muito especial. Por quê? Nosso Senhor está dizendo respeito àquilo que ele obteria por causa da sua morte na cruz. Quando as divisas para o Senhor caíssem, demarcassem qual era o seu lugar tem um nome só. O seu lugar era o Gólgota. Essas foram as divisas demarcadas para o nosso Senhor Jesus. Divisas que ele chamou de deliciosas, de agradáveis, porque ele estaria ali cumprindo o desejo do coração do seu Pai. Embora implicasse para ele sofrimento. Que paradoxo inexplicável para nós, amados irmãos. Paradoxo da cruz. O Senhor experimentou a alegria profunda, a mais doce alegria, porque ele estava satisfazendo a vontade do coração do seu Pai. Experimentou a mais profunda dor, porque ele estava separado do seu Pai. Não é por menos que o mesmo Isaac Watts, que nós citamos, numa das estrofes de um dos seus lindos hinos, ele diz assim, ó que mistério, morre o imortal. É separado de Deus aquele que é Deus. Ó que mistério. Paradoxo da cruz, mistério da cruz.
Então, caem-me as divisas em lugares amenos. É muito linda minha herança. Nosso Senhor está contemplando algo após a cruz, que para ele era muito lindo. E o que é que ele contemplava? Você nem precisa abrir. Hebreus 12, 2. Talvez você conheça de cor. Hebreus 12, 2. Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, sua linda herança, como diz o Salmo 16. Em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz e não fez caso da vergonha. Hebreus 12, versículo 2 e 3. Sabe por que esse verso aí citado de Hebreus é tão importante? Alegria, vergonha. Alegria, vergonha. Quem de nós tem alegria na vergonha? Quem de nós, quando está com vergonha, tem alegria? Nosso Senhor Jesus experimentou a mais profunda alegria na mais profunda vergonha. Experimentou o mais profundo prazer na mais profunda agonia. Prazer por quê? Não é porque ele estava desfrutando de comunhão com Deus, não. Ele estava separado de Deus na cruz. Dor. Mas ele experimentou alegria porque ele estava satisfazendo os desejos do coração do seu Deus e Pai. Isso para ele era o seu mais profundo prazer. No meio da mais profunda dor e agonia, do abandono e da separação. Oh, que mistério! Só o nosso amado Redentor poderia viver essa realidade inexplicável. Como nós somos gratos, amados irmãos. Esse é o nosso Redentor. Esse é quem garantiu para ele uma herança. Então, aí está a ideia no Salmo, em Deuteronômio 32:9, de que essa herança do Senhor, essa porção do Senhor é o seu povo. Seu povo. Salmo 78. Vamos a ele, rapidamente. Salmo 78. 78, veja o verso 62, 62. Entregou o seu povo à espada e se encolerizou contra sua própria herança. Está vendo? Seu povo é sua herança. Muito claramente, na combinação de ideias que a poesia hebraica faz nesse verso 62. Seu povo, sua herança. Olha o verso 70. Também escolheu a Davi, seu servo, e o tomou dos redis das ovelhas, tirou do cuidado das ovelhas e das suas crias, para ser o pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. Então, seu povo é sua herança, assim como Jacó é Israel, a mesma pessoa, né? Então, seu povo é sua herança. Por isso, voltando ao Salmo 16, nosso Senhor vai dizer: é muito linda minha herança. Graças ao Senhor. Bendito seja o seu nome. Agora, estamos finalizando. Esses versos de 7 a 11, olhe para a sua Bíblia, por favor. Eles são o cerne do Salmo messiânico. O cerne, o centro desse Salmo messiânico. Jesus vai dizer nesse Salmo, já que ele foi citado por Pedro em Atos 2, registrado em Atos 2, sermão de Pedro, né? Literalmente, ou integralmente, particularmente essa porção de 8 a 11. Então, esses versos 7 a 11, eles fazem o cerne desse salmo. Então, de novo, vamos ver o nosso Senhor Jesus falando. E vamos lá. Verso 7. Bendigo o Senhor que me aconselha. Senhor aqui é Yahvé, o Deus do pacto. Bendigo o Senhor que me aconselha. Vamos parar com essa frase por enquanto. A que você acha que essa frase faz referência? Quem está falando é Jesus. Para o seu Yahvé. Ele está dizendo, eu o bendigo, porque ele me aconselha. Porque até durante a noite o meu coração me ensina. É uma referência direta à vida de oração do Senhor Jesus. Bendigo a Yahvé. Porque até durante a noite o meu coração me aconselha ou me ensina. A vida de oração de Jesus. Agora, irmão,
Abra comigo, por favor, o Evangelho de João, e eu gostaria que você visse uns textos. Nós vamos ser rápidos para podermos ir concluindo esse salmo, então. João 7, veja o que diz o verso 16. João 7, 16. O meu ensino não é meu, respondeu-lhes Jesus. O meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Você está vendo o eco do Salmo 16 aí? Bendigo o Senhor que me aconselha, ou me ensina, porque até durante a noite meu coração me ensina. Né? Você está vendo João registrar as palavras do Senhor claramente, explicando esse Salmo 16, ou ilustrando esse Salmo 16? Nosso Senhor, então, repetindo, diz: meu ensino não é meu, porque é Jeová que me aconselha. E até durante a noite meu coração me ensina. Meu ensino não é meu, mas sim do meu Pai ou daquele que me enviou. Olhe João 8, 28. João 8, 28. Disse depois Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas eu falo como o Pai me ensinou. De novo, uma ilustração do Salmo 16. Eu falo como o Pai me ensinou. João 12. João 12, 49 e 50. Vamos lá. Porque eu não tenho falado por mim mesmo. Que coisa preciosa. Nosso Senhor poderia falar por si mesmo, poderia? Ele era o Santo de Deus. Mas cada palavra e cada ensino que ele recebeu, que ele conheceu, ele recebeu do seu Pai. Não tenho falado por mim mesmo. João 12, 49. Mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Verso 49. Então, essas são ilustrações do que o Senhor Jesus disse nesse Salmo 16, profeticamente, né? Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite meu coração me ensina. Verso 8. O Senhor tenho sempre à minha presença. Estando ele à minha direita, não serei abalado. Agora vou pedir que você faça uma coisa junto comigo, por favor. Você abra Atos 2 e segure sua Bíblia assim, marcando o Salmo aqui e Atos ali, para você possa voltar e ir rapidamente de um texto para outro. Porque Pedro vai fazer uma citação literal desse Salmo, mas nós vamos ver o Espírito Santo fazendo alguns acréscimos, ou algumas nuances, algumas interpretações, que são de muita beleza, de muito valor. Então vamos lá, com atenção. Verso 8, no Salmo 16. O Senhor tem sempre a minha presença, estando ele à minha direita, não serei abalado. Correto? Então vamos a Atos 2, 25. Pedro vai citar esse versículo. Vamos ver como ele coloca. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim eu via sempre o Senhor. Achou aí? Diante de mim eu via sempre o Senhor. O que está escrito no Salmo? O Senhor tenho sempre a minha presença. Então, o que o nosso Senhor Jesus está dizendo? O que significa ter o Senhor sempre à sua presença? Ele está dizendo que sempre, e sempre significa sempre. É uma palavra fortíssima. Eu sempre vejo o Senhor diante de mim. Eu nunca perco meu Pai de vista. Nunca. Em nenhuma circunstância. Nenhuma pessoa se interpõe entre o meu Pai e eu. É o que o Senhor está dizendo. Diante de mim, eu sempre via o Senhor. Irmãos, esse é o segredo de Jesus sobre a vida humana. Você compreende o que essa frase quer dizer? A vida humana em si mesma é egocêntrica. Mesmo que ela pudesse ser egocêntrica no bom sentido. Cuidando de si mesmo, cuidando de suas coisas, né? Mesmo que não haja pecado envolvido aí nesse aspecto, né? Mas a vida humana é, sobretudo, egocêntrica por natureza. Nosso Senhor Jesus tinha uma vida
também uma vida egocêntrica santa. Porque essa vida egocêntrica do nosso Senhor Jesus era centrada naquele que era o centro do seu coração. Ele ouvia o seu Pai no seu interior, ele recebia os ensinos do seu Pai no seu interior, ele entronizou o seu Deus e Pai no seu coração. Pedro nos exorta a fazer a mesma coisa com relação a Jesus. Santificai a Cristo como Senhor nos vossos corações. 1 Pedro 3,15. Foi isso que Jesus, o Messias, fez. Ele entronizou, santificou Deus, o seu Pai, no seu coração. Então ele diz, o Senhor, ou Jeová, eu tenho sempre a minha presença. Ou, nas palavras do Salmo, essa é a palavra do Salmo, né? Tenho sempre a minha presença. E nas palavras de Pedro, citando esse Salmo, eu via sempre o Senhor. É o segredo da vitória de Jesus sobre a vida. Ele não viveu para si mesmo. Ele não fez a sua vontade. O que ele disse no Getsemane enquanto orava, suando gotas de sangue? Não se faça o que eu quero. Não se faça a minha vontade, mas sim a tua vontade. Quanto à vontade santa dele, ele não desejava ser separado do seu Pai. Mas quanto à possibilidade de satisfazer o coração do seu Pai, então ele tomaria esse cálice, que implicaria para ele em separação. Separação por um lado, o prazer de satisfazer o seu Pai por outro lado. Prazer e sofrimento juntos. Então, segredo da vitória de Jesus sobre a vida. Eu via sempre o Senhor. O Senhor fala no nosso coração, irmão. Nós temos visto sempre o Senhor. Quais são as circunstâncias que nos separam do Senhor? Quais são, quem sabe, as pessoas que podem nos separar do Senhor? Quais são as experiências que podem nos separar do Senhor? Quais são as coisas que podem nos separar do Senhor? Para Jesus, nenhuma. Diante de mim eu via sempre o Senhor. Como já comentamos em outros estudos no passado, várias vezes com os irmãos, a pergunta mais importante dos profetas é aquela de Jeremias 2. Onde está o Senhor? Onde está o Senhor? Você quer estar onde ele não está, irmão? Quer? Você deseja estar onde ele não está? Diante de mim eu via sempre o Senhor. Que linda exclamação do Messias. O que mais? Continuando o verso, então. O verso 8. Estando ele à minha direita, não serei abalado. Sabe, irmão, o que eu gostaria de fazer aqui? Mantenha o livro de Atos aí, que eu pedi para você mantê-lo demarcado, mas abra rapidamente um texto comigo em Marcos 1, por favor. Evangelho de Marcos, Marcos 1. E já vamos seguir. Marcos, capítulo 1. Verso 32. Nosso Senhor Jesus teve um dia cheio de atividades, de movimento, de coisas nesse dia. Marcos 1, 32. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos, endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. Essa porta é a porta da casa de Pedro, em Cafarnaum, onde Nosso Senhor estava hospedado. E ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades, também expeliu demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. O que você acha desse dia que Jesus está tendo? Isso para não dizer, isso foi à tarde, verso 32, olha aí, à tarde, Marcos 1, 32. E se você olhar no verso 21, é o mesmo dia, é um sábado, ele entra na sinagoga de manhã e participa dessa reunião, e ali ele cura e expulsa um demônio, aliás, nessa sinagoga de Cafarnaum. Depois, ele cura a sogra de Pedro. Olha o verso 29 e 30. A sogra de Pedro está doente, ele cura a sogra de Pedro. Depois, muitos doentes vêm a ele, endemoniados, né? E ele cura muitos doentes, verso 34, expulsa demônios, um dia superlotado. Então, verso 35. Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Jesus, depois de um dia de sábado cheio como esse, ele acorda de madrugada, no domingo então, e sai devagarzinho,
ninguém o viu sair, ele acordou sem incomodar ninguém, saiu de casa, cedinho, da casa de Pedro, foi para um lugar deserto para orar. Pedro acordou depois, procurou o Senhor Jesus, nós estamos aí, verso 37. Tendo-o encontrado, lhe disseram, todos te buscam. Como que repreendendo o mestre, né? Como que dizendo, o que o senhor está fazendo aí escondido? Nós tivemos um dia ontem tão maravilhoso, tão agitado, curando enfermos, expulsando demônios. Então, todos estão procurando o Senhor para mais maravilhas, mais coisas, mais atividades. Verso 38, então, Jesus, porém, lhes disse, vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, porque para isso foi que eu vim. Sabe o que está acontecendo aqui, irmão? Jesus estava orando e Pedro o interrompeu. Mas a lição que eu queria deixar claro para nós aqui é que sim, Jesus poderia ser interrompido nas suas orações, como ele foi aí por Pedro. Mas ele nunca podia ser perturbado. O seu coração era imperturbável. Por isso, quando Pedro interrompeu o seu momento de oração, ele não repreendeu Pedro. Ele não disse, calma, Pedro, estou aqui orando. Não é? Você devia esperar onde você estava e eu ia voltar de onde eu saí, para sua casa. E dali nós iríamos fazer outras coisas. Por que você veio atrás de mim? O Senhor simplesmente, calmamente diz, vamos para outras povoações, outros lugares. Porque embora ele tenha sido, repetindo, interrompido nas suas orações, ele não foi perturbado. Por quê? Porque diante de mim eu via sempre o Senhor. Graças a Deus. Assim era a vida do nosso Senhor Jesus. Que assim seja a nossa, meus irmãos. Vamos seguir. Verso 9. Alegra-se, do Salmo 16. Salmo 16, 9. E mantenha Atos 2 lá, aberto em paralelo. Então, Salmo 16, 9. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro. Aqui tem um detalhe muito interessante. Se o Salmo diz, alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, a palavra espírito nesse Salmo, anote aí, é kabod no hebraico, que significa glória. Alegra-se, pois, o meu coração e a minha glória exulta. O tradutor tomou a liberdade de traduzir glória por espírito, porque, sem dúvida, a parte mais gloriosa do homem é o seu espírito. Então ele diz, meu espírito exulta, mas literalmente a palavra hebraica é kabod, que significa glória. Você se lembra do Icabod? Foi-se, o neto de Eli, foi-se a glória. Né? Então esse kabod significa glória. Exulta, minha glória exulta. Como Pedro traduziu? Por favor, abra lá. Atos 2, 26. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua. Agora nós estamos no grego, não estamos no hebraico, não é? Novo Testamento. A palavra para língua é glossa. Língua. Glossa. Minha língua exultou. O que o Espírito Santo está fazendo, irmãos? Ele trouxe a palavra kabod, preste atenção. Ele trouxe a palavra kabod do Velho Testamento, glória, e o mesmo Espírito Santo, inspirando Pedro, usou a palavra glossa ou língua em Atos 2. Você tem que colocar as duas juntas. O Espírito Santo está interpretando. Ele está dizendo, nossa glória é nossa língua. Por isso, Tiago escreve aquele capítulo 3 sobre a língua. Você deve conhecer muito bem. Uma fonte de bênção ou uma fonte de maldição. Podemos glorificar a Deus e maldizer os homens criados à imagem de Deus. Uma mesma fonte jorrando água doce e água amarga. Não é? Então, Tiago escreve aquele capítulo tão importante e Pedro aí está dizendo, então, que a nossa língua, glossa, é a nossa kabod, ou a nossa glória. Não é isso maravilhoso, irmão? Nossa língua, esse órgão, foi criado com uma única função. Qual é? Glorificar a Deus. Se nós ocuparmos com qualquer outra coisa, Efésios 4 vai dizer, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, porque nossa língua, esse órgão, foi criado para render glórias ao Senhor.
Então, minha língua exultou, minha glória exultou. Que interessante. Esse é o nosso Senhor Jesus. A língua do nosso Senhor Jesus. Em tudo glorificava o seu Deus e Pai. Em João 17, a oração sacerdotal, quando ele está orando, o que ele diz? Glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com aquela glória que eu tive contigo antes que houvesse mundo. E antes de dizer isso, o que ele diz? Eu te glorifiquei na terra. Essa frase marca a vida do nosso Senhor Jesus. Então, meus irmãos, a nossa língua tem essa finalidade. A pergunta para nós é: como nós estamos usando a nossa língua? Maldizentes? Mentirosos? Bajuladores? Nossa língua é a nossa glória. Então aqui está o nosso Senhor. Alegra-se, pois, meu coração e minha glória exulta. Ninguém jamais falou como esse homem. Sua língua em tudo glorificou a Deus. Até a minha carne, ou meu corpo, assim Pedro também registra, repousará em esperança. Atos 2:26. Minha própria carne repousará em esperança. E na linguagem do Salmo, o meu corpo repousará seguro. Está vendo? Você precisa fazer a leitura paralela do Salmo 16 e de Atos 2, para você ir comparando. Por que o Senhor Jesus pode dizer meu corpo repousará seguro? Porque Yahvé é o Deus do pacto. Sobretudo, esse é o nome do Deus do pacto. Yahvé, Jeová, Deus do pacto. Esse seu Deus, seu Senhor, fez um pacto com o seu Messias. E qual era o pacto? O pacto é que o seu Messias não veria corrupção. Então, meu corpo repousará seguro. Pois, verso 10, estamos concluindo. Ele está explicando, então, por que o corpo repousará seguro. Pois não deixarás minha alma, nefesh, a palavra para alma no hebraico, não é? Minha alma na morte, Sheol, ou Seol. Palavra que às vezes é traduzida por inferno, mas ela significa túmulo, ou sepultura, cova. Não deixarás minha alma na sepultura, nem permitirás que o teu santo... Sabe, irmãos, estudando vários eruditos sobre os salmos messiânicos, eles são unânimes em dizer que essa palavra, teu santo, é o termo mais importante do Salmo 16. Porque a mensagem do Salmo 16 é sobre o teu santo. Tudo que o Salmo 16 fala é sobre esse teu santo. A palavra no hebraico, para você saber o que significa e por que é tão importante esse termo teu santo. A palavra no hebraico é Hassid. Transliterado para o português seria H-A-S-I-D. Transliterado, é claro. Hassid. Sabe o que significa Hassid? Jesus, o Messias, é o Hassid de Deus. Sabe o que isso significa? Ele é o recipiente das promessas do pacto de Jeová. Vou repetir, irmãos. O Hassid de Deus, o Santo de Deus, é o recipiente das promessas do pacto de Deus. Primeiro, o pacto de Deus. Deus fez um pacto com o seu Filho. Esse pacto tem promessas. Sabe qual é a promessa mais central, mais sublime? Ele não permitirá que o seu santo veja corrupção. Esse seu santo entrará na morte? Sim, mas esse seu santo, esse seu Hassid, ele vencerá e destruirá a morte. É isso que Pedro prega no Pentecoste, não é? Os grilhões da morte não podiam retê-lo, porque o seu santo não poderia experimentar corrupção. Por quê? Porque esse Hassid é o recipiente das promessas do pacto de Deus. Esse Hassid, então, ele é o seu santo, como foi traduzido nas nossas Bíblias com S maiúsculo. Você está vendo aí? Nós somos santos com S minúsculo. Nós somos os santos de Deus. Mas ele é o Hassid, o santo de Deus.
o recipiente das promessas do pacto de Yahvé. Que coisa maravilhosa. Então, ele cumpriu esse pacto. Ele se viu seguro nesse pacto. Ele recebeu as promessas desse pacto. E vamos continuar o versículo para nós vermos quais são. Não deixarás minha alma na morte, nem permitirás que teu santo veja corrupção, que aí, no hebraico, significa deterioração. O corpo humano santo de Jesus não entrou em decomposição, não entrou em deterioração. Por quê? Porque não havia na carne dele pecado. Teu santo não experimentou deterioração. Que coisa mais maravilhosa, irmão. Por isso, Paulo, tantos textos do Velho Testamento vão fazer referência disso. Paulo escreve a Timóteo que o Senhor destruiu a morte e ele trouxe à luz a vida e a imortalidade, porque o seu corpo não sofreu deterioração. E assim, claro, sua alma e assim seu espírito, não é? Nosso Senhor Jesus triunfou em espírito, triunfou em alma, triunfou em corpo sobre a morte. Essas eram as promessas do pacto de Deus quanto ao seu Hassid, o seu santo. Já estamos terminando, então. Último verso, verso 11. E aqui concluímos. Cristo, o Messias, fala aqui de três frases que expressam o que a vida, com V maiúsculo, é. Por isso esse verso é tão belo, tão significativo. Nós vamos terminar com ele. Vamos lá. Primeiro, tu me farás ver os caminhos da vida. Por quê? Porque o nosso Senhor Jesus, o Hassid de Deus, o seu Messias, seu Filho, seria o primogênito, o primeiro de entre os mortos. Então, dentre as promessas do pacto de Jeová está essa aí. Tu me farás ver os caminhos da vida. Ele entraria na morte? Sim, mas ele destruiria a morte porque era impossível que ele fosse retido por ela, pelos grilhões da morte. Então tu me farás ver os caminhos da vida, porque ele seria o primogênito dentre os mortos. Guarde isso, irmão. Primeira frase. Segundo, na tua presença a plenitude de alegria. Por quê? O Filho Messias, o Santo de Deus, ele está agora aí nesse verso contemplando a ressurreição, desde o final do verso 10, você viu, né? Não permitirás que o teu santo veja corrupção. Ele está já contemplando a promessa do pacto de Yahvé de ressuscitar o seu filho. Então ele diz, tu me farás ver os caminhos da vida, porque ele seria primogênito dentre os mortos. Na tua presença a plenitude de alegria, porque ele ascenderia aos céus, preste atenção, ele não só ressuscitaria dos mortos, mas ele ascenderia ao céu, e até onde? Até as nuvens? Não, até a presença imediata de Jeová. É lá que ele está. Ele ascendeu e está entronizado à destra de Deus. Então ele vai dizer, na tua presença a plenitude de alegria. Face a face com Deus, ele está. E por último, e na tua destra há delícia perpetuamente. E destra fala de entronização. Vou repetir para você ficar com essas ideias lindas e nós vamos concluir. Tu me farás ver os caminhos da vida, ressurreição. Segundo, na tua presença há plenitude de alegria, ascensão. E terceiro, na tua destra delícias perpetuamente, entronização. Num único versículo nós temos ressurreição, ascensão e entronização do Hassid de Deus, do Santo de Deus. Irmãos amados, esse salmo é realmente uma joia preciosa de Davi, como Spurgeon o chamou. Graças ao Senhor por esse salmo messiânico. Graças ao Senhor porque cada palavra dele foi cumprida na vida e na morte e na obra do nosso Senhor Jesus. Então, eu vou concluir citando um texto, que agora estamos concluindo mesmo,
Acho que você já está cansado aí, né? Eu não estou, não. Só você que deve estar. Vou concluir com um texto de John Trapp. Esse irmão foi um ministro anglicano do século XVII. Temos que respeitá-lo muito, porque esse irmão era casado e teve 11 filhos. Precisamos respeitar muito quem tem 11 filhos. Ele foi um servo do Senhor durante o século XVII, um ministro anglicano. John Trapp, T-R-A-P-P. Depois você busca e leia alguma coisa sobre ele. Antes de ler a frase dele para terminar, deixa eu te dizer algo que ele disse. Ele disse assim certa vez: você deve tomar muito cuidado com os livros que você lê, porque assim como a água que passa pelo solo traz nela o sabor do solo, assim o livro que você lê trará a você o sabor do seu autor. Essa é uma frase de John Trapp. Agora, olha o que ele diz sobre esse verso 11 que nós acabamos de ler aí. Os caminhos da vida, a plenitude de alegria e as delícias perpetuamente. Verso 11 do Salmo 16. Vou ler e nós terminamos. Preste bem atenção, então. John Trapp diz assim: aqui está escrito o máximo do que se pode dizer. Porém, as palavras são muito fracas para expressar tudo. Agora, ouça bem. Quanto à qualidade, há no céu alegrias e delícias, como está aí no verso 11 que você viu. Quanto à qualidade, há no céu alegrias e delícias. Quanto à quantidade, há plenitude. Uma torrente na qual se bebe sem interferências ou repugnâncias. Quanto à constância, está a mão direita de Deus, que é mais forte do que tudo, e ninguém pode nos tirar da sua mão. É uma felicidade constante e sem interrupção. E quanto à perpetuidade, é sem fim. E aí ele conclui assim: as alegrias do céu são sem medida, sem mistura e sem fim. Esse é seu comentário do verso 11 do Salmo 16. Caminhos da vida, plenitude de alegria e delícias perpetuamente. Foi isso que o Messias experimentou por causa da sua fidelidade ao Deus do pacto. A ponto de entrar na morte, descansar o seu corpo na tumba, sem experimentar deterioração e ser chamado à destra do trono de Deus. Irmãos, esse Mictã de Davi, essa joia preciosa, fala tanto aos nossos corações. E que o Senhor continue falando aos nossos corações neste salmo. Leia, releia, estude novamente, para que o Senhor possa te encher mais com essas revelações das glórias e belezas do Senhor, sua pessoa e obra nesse salmo. Vamos orar e concluímos. Querido Pai Celestial, muito obrigado porque Tu confiaste Tua obra aos ombros do Teu Santo, aquele que é o recipiente das promessas do Teu pacto. E Ele foi fiel e obediente até a morte e morte de cruz. E obrigado porque nós fomos cabalmente comprados. Nós Te louvamos, ó Senhor Jesus, porque Tu estás à destra do trono da majestade, aí assentado à destra de Deus, face a face, em glória. E, Senhor, nós desejamos estar contigo face a face, para te vermos como Tu és. Por isso te pedimos que o Senhor mantenha no nosso coração as Tuas palavras, e que também nós possamos dizer que quanto ao Senhor, nós o temos sempre à nossa presença. Obrigado porque o Senhor tem insistentemente nos chamado para vivermos assim uma vida de habitação em Ti. E nós te agradecemos porque o caminho foi amplamente aberto. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Entregamos a Ti essa noite, essa comunhão e as Tuas palavras. Que o Senhor faça uso delas para a Tua glória. Assim oramos no nome do nosso Senhor Jesus. Amém.